Foi o grande julgamento em uma cidade pequena. O advogado Alec Murdaugh vinha de uma família com poder, dinheiro e influência. Sua família dominava os tribunais civis e criminais na região costeira da Carolina do Sul, até que todo o seu mundo desmoronou. Primeiro, seu filho Paul bateu seu barco matando uma jovem chamada Mallory Beach. Depois, ele foi processado. Depois, uma mulher no escritório de advocacia dele descobriu que Alec estava roubando clientes e sócios. E então, as coisas ficaram ainda piores. O filho dele sofreu um acidente de barco há alguns meses. Ele tem recebido ameaças, a maioria eram coisas inofensivas que a gente não levou a sério. Certo, sabe, ele chegou até a ser agredido. Eu sei que é alguém, eu sei que é isso. A esposa e o filho foram mortos na propriedade dos Murdaugh e depois Alec foi baleado à beira da estrada. Agora todos se perguntam, o que está acontecendo com os Murdaugh? Essa pergunta foi respondida quando Alec Murdaugh foi preso e levado a julgamento no caso que o país inteiro acompanhou. Ei, Você tá com hematomas agora. pode identificar Alec Murdaugh, cuja voz reconhece no vídeo nesta sala do tribunal? Está sentado bem ali com o casaco cinza. Ele falou, lembra da camisa do Vinnie Vines que eu usava? Uma grande entrada, entrada e, claro, saída aqui. Ele disse que minha mãe e meu irmão foram baleados. Eu deveria seguir em frente e nunca atirei na minha esposa ou filho. Nunca. Veredito de culpado. Alec era condenado por duplo homicídio até que a Suprema Corte da Carolina do Sul anulou sua condenação. E agora, pela primeira vez, estamos ouvindo o que a equipe de defesa tem a dizer sobre o que vem a seguir. Sem acordo para se declarar culpado. Não, nunca vai se declarar culpado. Apertem os cintos, pessoal. Grandes novidades da equipe de defesa de Alec Murdaugh. E isso é interessante. Eles estão indo atrás da escrivã do tribunal, Becky Hill, em um processo civil. Murdaugh está tentando recuperar os $600 mil que gastou se defendendo sem sucesso da primeira vez. Além disso, muitas informações sobre o novo julgamento que Murdaugh terá como resultado das condenações anuladas, novas evidências, e será que a promotoria vai pedir pena de morte? Eu sou Vinnie Politan. Vamos investigar. Não se engane, isso é uma grande vitória para Alec Murdaugh conseguir que a Suprema Corte da Carolina do Sul anulasse sua condenação por duplo homicídio. Pode confiar em mim, eles não queriam anular isso. Ninguém na Carolina do Sul queria julgar esse caso novamente, exceto a equipe de defesa e Alec Murdaugh. Ninguém, mas eles tiveram que fazer isso. E não tinha nada a ver com o que Alec Murdaugh fez. Não tinha nada a ver com os promotores, não tinha nada a ver com o juiz. Tinha tudo a ver com uma mulher chamada Becky Hill. Becky fez isso. Ela era a escrivã do tribunal, a mulher responsável por providenciar o almoço para o júri. E ela se intrometeu naquele grupo de possíveis jurados. Ela se envolveu fazendo comentários para o júri. Absurdo, ultrapassando um limite que nunca deveria ser ultrapassado. E agora, neste caso, quem está em vantagem é a defesa. E as pessoas vão te dizer, sim, em um novo julgamento é sempre a acusação que tem vantagem. Bem, não neste caso. Não neste caso. Na segunda vez, a defesa terá vantagem. Vai haver uma limitação em algumas das provas que serão apresentadas contra Murdaugh como resultado disso. E a defesa vai corrigir todos os erros que cometeu da primeira vez. Vai ser um julgamento bem diferente. Acho que vai ser mais curto. Acho que vai ser mais objetivo. E a defesa vai ter a oportunidade de corrigir todos os erros que cometeu. Isso não tem relação com as provas. Os promotores ainda terão ótimas provas. Com essa vantagem, você pode pensar, ele já está cumprindo décadas de prisão por crimes financeiros. Será que eles vão fazer algum tipo de acordo aqui? Eles não vão fazer um acordo. Você quer ser o promotor que oferece um acordo a Alec Murdaugh? Esses cargos são eletivos. Você não vai fazer isso. Segundo, Alec Murdaugh nunca vai admitir que matou a própria esposa e o próprio filho. Ele nunca vai admitir isso, nem em 1 milhão de anos. Ele vai levar isso para o túmulo. Ele vai levar isso para o túmulo antes de admitir. Agora, a outra parte disso que você precisa lembrar é que há outro membro sobrevivente daquela família, Buster Murdaugh.
Ele não teve nada a ver com o assassinato nem com o acidente de barco. Ele é apenas o Murdoch que tem cabelo ruivo, se parece com o pai, apareceu no tribunal, testemunhou no caso, e agora ele tem que reviver tudo isso. E eu sei que houve muitas críticas ao Buster Murdoch, mas vamos lembrar, foram a mãe e o irmão dele que foram assassinados. Ele é uma vítima nisso tudo, tentando seguir com sua vida. E ele precisa passar por isso novamente. Então agora a pergunta é para a equipe de defesa onde eles estão, o que vem a seguir para eles. Bem, agora estamos ouvindo da equipe de defesa de Alec Murdoch pela primeira vez. Algumas coisas. Entramos com um processo hoje e vamos discutir isso com vocês em um minuto. Achei que esse seria o tema principal da coletiva, mas no fim de semana soubemos que o procurador-geral anunciou estar considerando a pena de morte neste caso. Ele claramente não fala com os advogados da procuradoria. Provavelmente ele está conversando com seus consultores políticos, que acharam que isso seria uma boa frase de efeito para a campanha dele para governador. A lei é clara ao dizer que ele não pode buscar a pena de morte se isso for resultado de uma persecução penal retaliatória. Ou seja, e aqui está a questão. O que ele sabe hoje que não sabia há 5 anos? Por que ele diz que vai pedir pena de morte? Existe alguma nova evidência? Então estamos um pouco cansados disso e vimos esse processo desde o início desse caso, onde Alan Wilson faz política ao invés de agir como promotor. Ele tem ótimos advogados em sua equipe. Ele deveria ouvi-los, confiar no julgamento deles. Coincidentemente, ele não investigou a tentativa de manipulação do júri de Becky Hill. Falaremos de um processo civil em 1 minuto. Mas claramente, a lei diz que quem manipula o júri ou tenta manipular o júri é culpado de um crime. Espere um segundo. Tem 2 coisas aqui. Primeiro, vamos falar da pena de morte. Como as condenações foram anuladas, você está começando do zero. Então é como se estivéssemos no início do caso. Agora todos analisam os fatos, a lei, etc. e tomam decisões. Muitos de nós questionamos por que esse caso não foi considerado para pena de morte desde o início. É um duplo homicídio, foi a sangue frio. Foi feito talvez por ganho financeiro em tudo isso, ou pelo menos para desviar a atenção de todos os seus problemas e questões financeiras. Então, há um argumento a ser feito também, com base no depoimento dele, no primeiro julgamento, de que talvez este devesse ser um caso de pena de morte. Isso é interessante porque muda muito na Carolina do Sul. Em casos de pena de morte, ocorre o interrogatório individual dos possíveis jurados. Assim, você saberá muito mais sobre os 12 que estarão julgando. Pode não ser uma coisa ruim para ambos os lados neste caso, ainda mais para a defesa. Saber mais sobre os jurados é melhor para você como réu em um processo criminal. Então, embora a pena de morte, obviamente, você não queira que seu cliente enfrente a pena de morte, isso pode acabar sendo uma vantagem para a defesa por causa do rigor com que esses jurados serão analisados. E você pode acabar com jurados que não sabem nada sobre o caso ou não têm opinião, mesmo com todas essas informações disponíveis. Novamente, isso é uma possível vantagem para a defesa. Vamos voltar. As conclusões foram claras. Becky Hill tentou. A Suprema Corte, esta semana passada, Becky Hill tentou. Então, por favor, Alan, foque no seu trabalho e não na política. Se houver um julgamento por assassinato, quão difícil será encontrar um júri informado? Veja, vou te dizer isso. Esse caso ganhou uma notoriedade extraordinária, diferente de quase todos os outros casos em que já atuei. Mas, na sua época, o caso que processei há 40 anos foi o de Pee Wee Gaskins. Monk estava lá. Pee Wee Gaskins. Tivemos que passar por 400 jurados para conseguir 14. É importante termos o que queremos, o interrogatório individual dos jurados. Isso significa que interrogamos os jurados individualmente, algo normalmente só permitido em casos de pena de morte. Acreditamos que podemos conseguir, mas será que em Calhoun County também conseguiremos? Isso é discutível, mas precisamos tentar. Vamos mudar de assunto um instante. E eu acho que o Estado
Esse é um grande momento. Da primeira vez, Alec Murdaugh queria que o caso fosse julgado na sua jurisdição de origem, onde o nome Murdaugh controlou os tribunais civis e criminais daquele condado na região de planícies costeiras da Carolina do Sul por anos. Agora, de repente, eles pensam, talvez aqui não seja tão bom depois do que ocorreu antes. Vamos assistir mais um pouco. O Estado tem o mesmo interesse, deveria ter o mesmo interesse que nós em encontrar 12 jurados ou 14 contando os suplentes imparciais e justos. O Estado deveria querer um júri sem contaminação e sem influência externa, tanto quanto nós. Falou com Alan ultimamente? O que ele acha da pendência? Jim falou com ele esta manhã. Sim, nós temos conversado bastante com Alan ultimamente sobre vários assuntos, incluindo o novo julgamento e como isso pode ser. Mas, respondendo à sua pergunta específica, francamente, quando voltamos para falar com ele depois da nossa argumentação na Suprema Corte da Carolina do Sul, nós contamos para ele. Foi tão bem quanto poderíamos esperar e estávamos muito otimistas de que teríamos um resultado favorável. E ele agradeceu nossa avaliação, mas estava incrédulo. A experiência dele tem sido que, desde que esteve envolvido em vários processos e acusações criminais, ele perdeu todas as decisões jurídicas importantes ao longo do caminho. E isso acontecia quase diariamente durante o julgamento. E quando ele recebeu a ordem, ele pegou, e quando falei com ele, ele já tinha lido a decisão da Suprema Corte. E ele disse, estou lendo, estou vendo. Diz que foi revertido, mas ainda tenho dificuldade em acreditar. Ainda está caindo a ficha. E ele ficou muito grato e muito agradecido. E ele agradeceu a todos nós aqui deste lado do pódio. Você deveria agradecer a Becky Hill. Ele ficou emocionado e acho que não se importará que eu conte isso. Quero dizer, ele sempre disse e me falou bem cedo que merece estar na cadeia, na prisão, pelos crimes financeiros que cometeu. Mas ele diz que estar na cadeia por algo que você não fez é difícil de engolir, mesmo estando aqui pagando pelo que realmente fiz. Mas então ele disse que o crime pelo qual fui condenado é algo tão repreensível. É algo que é tão... hediondo. E ser condenado injustamente por isso é quase insuportável, ele diz. E por isso ele é muito grato por não ser mais um condenado pelo assassinato da esposa e do filho. E ele é grato ao tribunal por aplicar a lei, independentemente do resultado. Eles fizeram o trabalho deles e todos nós somos muito gratos por isso. O Estado de Direito prevaleceu na semana passada. Você falou com Buster? E como ele se sente em relação ao que aconteceu na semana passada? Então sim, obrigado por fazer essa pergunta. E eu quero dizer o seguinte. Buster Murdaugh, espero que todos possamos concordar, tem direito à sua privacidade. Esse garoto passou por tanta coisa e tudo o que ele quer é sua privacidade. Então, não vamos responder perguntas sobre Buster, além de dizer, e eu digo isso com 100% de certeza, que Buster apoia o pai dele, Alan. E aí, um novo julgamento, disseram que pode ter sido quem o ajudou a entender. Você acha que ele também teve alguém para ajudá-lo? Duas coisas. Primeiro, quem decide é o cliente. Segundo, será definido na hora. Vocês saberão quando soubermos. Espere aí. Acho que já sei. Ele não vai testemunhar. Ele não vai testemunhar. Eles vão evitar abrir essa brecha, pois não querem que o caso seja sobre o caráter dele ou crimes anteriores. Foi assim no primeiro julgamento. A defesa deu margem a isso com as perguntas que fez. Eles não farão isso novamente. E se Murdaugh fosse ao banco das testemunhas, isso voltaria a abrir essa brecha, então ele não vai testemunhar. Vamos. Sabe? Há algum novo julgamento? Acredito que em até um ano, mas não até o fim deste ano, não. Por quê? Porque não pode ir direto ao poço. Vou te dar alguns exemplos simples. Primeiro, assumimos que as mesmas testemunhas vão depor no novo julgamento como no julgamento anterior. Temos uma transcrição de 8.000 páginas. Temos que separar cada testemunha. Temos que ler quem for lidar com aquela pessoa, fazer um resumo, e isso pode ser usado para contestá-la. Então, diferente de um caso civil, onde você tomou um depoimento,
Diferente de qualquer outro caso criminal que você já defendeu ou processou. Então isso leva tempo. Temos que voltar e ver se eles nos deram todas as provas e materiais que tinham de nos entregar. Suspeitamos que não recebemos tudo da promotoria. Vamos revisar isso cuidadosamente e contratar novos peritos para analisar todas as informações. Pare aí mesmo. Nos dê um minuto. Não deixe isso passar batido. Novos especialistas. Novos especialistas. Mais um motivo pelo qual essa defesa vai ser mais forte da segunda vez. Os especialistas deles eram horríveis da primeira vez. Agora sabem exatamente com o que lidam. Eles conhecem a teoria da acusação. Eles estão amarrados a tudo o que já apresentaram. Então agora eles trazem um novo especialista que pode lidar com isso com bastante antecedência. De novo, mais uma vantagem no segundo julgamento que a defesa vai ter e que não teve da primeira vez. Vamos assistir. Você tem verba para contratar novos peritos? Jim, por que você não explica como isso funciona do ponto de vista financeiro? Ele explica isso melhor que eu. Vai em frente. Quero dizer, não existe dinheiro novo, nem dinheiro que apareceu do nada. E como já disse antes, sabe, fomos pagos para fazer um trabalho. Nós fazemos defesa criminal. Cobrar pelo serviço é uma forma de fazer isso. Às vezes você ganha, outras perde. Mas, sabe, agora estamos no prejuízo. Mas fomos pagos para fazer um trabalho e vamos levá-lo até o fim. Você está dizendo que o trabalho ainda não terminou? O trabalho ainda não terminou. E nós não vamos desistir dele. Então vamos levá-lo até o fim. É aí que estamos. A chance de um novo julgamento ocorrer no condado de Richmond em vez de Colleton? Sabe, uma das coisas que estamos analisando é uma moção para transferir o julgamento para outro condado. Se isso acontecer e for transferido, teria que ser para um condado que tenha uma demografia muito semelhante à do condado de Colleton. Isso provavelmente excluiria o condado de Richland, o condado de Charleston. E sei que todos querem ir para Charleston. Mas Charleston é contíguo a Colleton, e esse é um dos fatores que consideramos. Só estou dizendo... Não sabe, não é a nossa escolha, mas isso com certeza será analisado bem de perto. Jim, podemos falar sobre as novas evidências? Eu sei que na semana passada você mencionou evidências de DNA debaixo das unhas da Meg. Basicamente, certo. Conectar com outra pessoa. Pode explicar melhor como o julgamento anterior influenciou isso? Bem, nós apontamos durante o último julgamento que eles encontraram DNA masculino de um homem desconhecido que não tem relação com nenhum Murdoch ou com a família da Meg debaixo da unha dela. Isso, sabe, não foi realmente investigado. Pedimos que investigassem isso antes do último julgamento. Não temos esse DNA, então nada podemos fazer. Talvez, com o novo caso, voltando à estaca zero, possamos buscar uma ordem judicial para obrigá-los a enviar isso para o CODIS. CODIS é o Banco de Dados Nacional de DNA. Se estivéssemos no comando com as instalações, o laboratório forense, eles com esse material e nós com capacidade de busca, faríamos. Nós teríamos feito as coisas de forma muito diferente e mais rápida. Muitas oportunidades foram perdidas e isso é lamentável. Bem, existe alguma possibilidade de aceitar um acordo judicial por uma acusação menor? Não, nada de acordo judicial. Não, nunca vou aceitar me declarar culpado. Está fora de questão. Você quer tentar? Eles podem arquivar o caso. Eles podem arquivar essas acusações. Você sabe, faz sentido. Mas ele nunca vai aceitar um acordo que exija admitir que fez algo que não fez. Isso seria matar a esposa e o filho dele, o que não vai acontecer. Quem você acha? Ele nunca vai admitir. Ele nunca vai admitir. Aliás, o DNA debaixo das unhas. Ela foi baleada. Este não é um caso de alguém sendo atacado ou agredido sexualmente ou fisicamente. Esta é uma pessoa que foi baleada à distância. Então, do meu ponto de vista, o DNA debaixo das unhas não significa muita coisa. Então agora Alec Murdoch está indo atrás de Becky Hill no Tribunal Civil, processando ela por dinheiro. $600 mil mais o dinheiro de sua defesa inicial e quaisquer danos punitivos ou outros que eles acreditam que ele tem direito. Vamos dar uma olhada no que eles disseram sobre esse novo processo civil. Hoje, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos,
um tribunal federal na divisão de Charleston, nós entramos com um processo em nome de Richard Alexander Murdoch Sr. contra Rebecca Hill. Neste processo, nós o protocolamos sob o Estatuto Federal de Direitos Civis 42, Código dos Estados Unidos, 1983, para reparar a privação de direitos constitucionais. Esses direitos eram o direito de Alex a um julgamento justo, o direito de ser julgado por um júri imparcial e não contaminado. Com a decisão da Suprema Corte da Carolina do Sul, isso foi julgado como uma questão de lei estadual, que ela privou Alec de seus direitos constitucionais, privou ele do direito a um julgamento justo, e como resultado teremos que fazer tudo de novo, o que ninguém quer fazer. Os danos que alegamos incluem mais de $600 mil que foram gastos para levar o primeiro caso a julgamento e outros danos compensatórios. Agora, deixe-me ser claro, Alec Murdoch deve muito dinheiro para muita gente. Nenhum desse dinheiro recuperado irá para ele pessoalmente. E o objetivo deste processo? E o dinheiro não vai para ele pessoalmente. Isso deixa aberta a possibilidade de que esse processo financie a defesa dele numa segunda vez? Muitas pessoas têm decisões judiciais contra ele e podem ter direito a parte desse dinheiro. Mas se ele realmente receber algo nesse processo, em processo civil, há responsabilidade e danos. A responsabilidade parece clara porque foi estabelecida, como Jim Griffin disse, pela decisão da Suprema Corte. Então, tudo isso pode girar em torno da indenização. Qual é o valor da indenização e de quem ela será cobrada? Becky Hill tem esse dinheiro? Existem apólices de seguro envolvidas aqui? E se Murdoch ganhar esse dinheiro, ele pode usá-lo para pagar seus advogados e especialistas em sua defesa no segundo julgamento? Ou esse dinheiro vai para as pessoas a quem ele deve tudo isso? Essa é uma pergunta sem resposta, mas está claro, Alec Murdoch não vai colocar esse dinheiro no bolso. Ele nem precisa de dinheiro de qualquer forma. Ele está preso. Vamos assistir. É responsabilizar Becky Hill pelo que ela fez. Ela não foi responsabilizada de forma alguma pela sua conduta. E o segundo ponto é investigar exatamente o que ela fez, o que poderemos fazer durante o processo de litígio civil. Temos poder de intimação, podemos tomar depoimentos. E assim, vamos conseguir entender todo o alcance da conduta dela. Ela ainda não foi devidamente investigada pelo Estado e não foi responsabilizada pelo Estado, e é isso que esperamos fazer. É isso que pretendemos fazer. E é isso que vamos fazer durante este processo. O processo é sobre responsabilizar Becky Hill e também investigar. Você diz que o Estado não fez um trabalho bom o suficiente ao investigá-la. Quais revelações você espera dessa investigação? A verdade. Sim. Que tal isso? A gente não tem um resultado em mente, mas temos muitas perguntas que queremos ver respondidas. Espere aí, mas deixa eu entender direito, certo? Então ele conseguiu o que queria, certo? Ele conseguiu um novo julgamento. Então, o que eles realmente estão procurando aqui? Eles tentam entender o que ocorreu no primeiro julgamento. E havia mais alguém potencialmente envolvido? E se houver outra pessoa envolvida, isso é tão grave a ponto de impedir um novo processo penal? É isso que eu acho que é o verdadeiro objetivo aqui. É uma exploração e uma investigação sobre o que estava acontecendo nos bastidores do primeiro julgamento e quem estava envolvido. E foi algo tão ruim e tão grave a ponto de talvez servir de base para impedir uma nova ação penal contra Alec Murdoch. Esse é o verdadeiro objetivo aqui, porque eles já conseguiram o benefício que normalmente se obteria, certo? Que é um novo julgamento. Eles podem querer ainda mais aqui. Vamos assistir. Sabe, ela agia sozinha? Ela fazia isso só pelo, você sabe, apelo da celebridade, o que com certeza fazia. E então vou te dizer, essa remoção da jurada do ovo é muito suspeita. Isso realmente não fazia parte do caso. Nós realmente incluímos isso na nossa queixa. Apontamos todas as inconsistências do que ela disse, de acordo com o juiz Newman, que a jurada do ovo, o ex-marido da senhora Crosby, teria postado algo no Facebook, o que agora sabemos que era uma mentira descarada ou alguém mentiu para ela. Quero dizer, isso não faz sentido algum.
E se vocês tiverem perguntas, eu encorajo todos a entrarem em contato com Joe McCullough, que representa Myra Crosby, que está investigando isso com tanto empenho quanto nós pretendemos fazer, e ele já está trabalhando nisso há bastante tempo. Quero dizer, a forma como ela foi visada simplesmente é muito curioso e esperamos esclarecer isso. Com esse processo civil, você espera ter acesso à investigação sobre as alegações de manipulação do júri que foram mantidas em sigilo? Claro, agora recebemos algumas informações durante a produção de provas na fase do pedido de novo julgamento. Eles fizeram isso? Foi só isso que fizeram? Não, mas nós não sabemos. Mas se foi só isso que fizeram, realmente não foi uma investigação muito aprofundada. E nós realmente não achamos que eles fizeram uma investigação muito aprofundada, mas certamente pretendemos fazer. E deixe-me dizer uma coisa. Também foi feito um pedido com base na lei de acesso à informação para a Sweat, para obter informações adicionais. Nós vimos isso também. Faz sentido deixar a agência, que tem um conflito inerente porque quer manter a condenação, investigar se ela foi válida ou não? Isso é ridículo. Acho que o erro do procurador-geral foi não pedir um órgão independente. Ele poderia ter chamado o departamento do xerife, ou o pessoal do Leon Watts, ou o xerife lá em Spartan. Não Spartan, mas Greenville tem um departamento do xerife muito sofisticado, Charleston também. Use eles. Mas Sweat está empenhado em manter a condenação. Eles não querem encontrar nenhum erro. Quero dizer, isso é apenas da natureza humana. Acreditamos que ainda há muitas questões não investigadas e queremos analisá-las. E a questão é, e eu, Jimmy e Phil temos conversado sobre isso, será que ela fez isso sozinha? Será que alguém ajudou ela com isso? E se você estivesse sentado na sala do juiz, como nós estávamos, quando ela trouxe informações sobre a jurada que você chamaria de a mulher dos ovos, nós chamamos de Myra Crosby. E ouça o que ela tinha a dizer. Uma vez, era totalmente inventado sobre uma página do Facebook. Na segunda vez, inexplicavelmente, um e-mail anônimo chegou ao juiz. Não fomos informados. A Procuradoria-Geral e a Sweat investigaram sem nossa participação. Não havia nenhum tipo de proteção nisso, mas quero dizer, podem nos chamar de ingênuos porque realmente éramos. Nós não insistimos nisso. E eu olho para trás e penso nisso. Deveríamos ter feito isso vendo agora com clareza? Talvez devêssemos ter sido mais agressivos. Na época não discutimos isso, mas agora vamos fazer. E esse é o jogo. Eles estão procurando por algo que seja tão ruim, tão fora dos limites, que talvez impeça uma nova ação penal contra Alec Murdaugh. Beck fez isso. Becky Hill é a responsável por tudo isso, e eu não posso enfatizar isso o suficiente. As ações dela, os comentários dela, obrigaram o tribunal a anular a condenação por duplo homicídio de Alec Murdaugh. Agora, ela teve a oportunidade de se explicar em uma audiência, e foi nessa audiência que a Suprema Corte baseou sua decisão. O depoimento nessa audiência. Então, vamos ouvir Becky Hill enquanto ela é questionada sobre seus supostos comentários ao júri. Em algum momento você interagiu com algum jurado na tentativa de influenciar a opinião dele sobre os fatos no caso Estado contra Murdaugh? Não. Certo. Agora quero perguntar algumas coisas específicas sobre isso e sobre algumas alegações levantadas. Em algum momento você disse ao júri para não se deixar enganar pelas provas apresentadas pelos advogados do Sr. Murdaugh? Eu não disse. Em algum momento você instruiu o júri a observá-lo de perto e prestar atenção às suas ações? Eu não fiz isso. Você instruiu ou pediu ao júri para observar os movimentos dele em algum momento? Não. Em algum momento, quando o júri foi deliberar, você disse ao júri que isso não deveria demorar? Não. Em algum momento, você disse ao júri para tomar cuidado com o caso da defesa, que eles iriam tentar confundir vocês ou algo nesse sentido, com a intenção de influenciar os jurados contra o Sr. Murphy? Não. Você
Você teve uma conversa diante dos jurados antes do réu depor sobre o fato de que ele iria testemunhar? Não estava diretamente relacionado aos jurados. Eu estava conversando com o Sr. Ville, que era o chefe da equipe responsável pelo júri, e eu estava falando com ele sobre isso. Tudo bem. E o que você disse? Eu disse a ele que eu tinha acabado de vir lá de baixo. Disse ao meu pessoal de segurança e à equipe responsável pelo júri que o juiz Newman tinha permitido mais depoimentos sobre as questões financeiras e que também o réu tinha decidido que talvez fosse testemunhar. Certo. Onde estavam os jurados durante essa conversa? Havia alguns jurados em pé na fila e alguns no banheiro, tenho certeza, porque disseram que estavam esperando os jurados saírem do banheiro. E havia alguns na sala do júri apenas circulando, pelo que pude ver. Espere aí, olhando para baixo. Corredor, eu sou um jornalista. Quando vejo ou sei que um jurado está por perto, eu evito e certamente não falo sobre o caso. Você é o escrivão do tribunal. Tipo, mesmo que o que ela esteja dizendo aqui seja verdade, é inapropriado. Você não fala sobre o caso na frente do júri, ponto final. Porque é um espaço pequeno. Aqueles corredores eram apertados. Tipo, tô te falando, se tiver um jurado em um elevador, eu não entro nesse elevador com o jurado. Se eu estiver fazendo uma transmissão ao vivo do lado de fora do tribunal e meu cinegrafista ou alguém disser, ei, tem um jurado ali atrás, eu abaixo o meu volume, que normalmente é alto, eu diminuo bastante. Muito inadequado. Vamos continuar. Pelo corredor? Você disse que hoje é um dia importante, preste atenção, vamos pegar um café, coisas assim. Eu geralmente faço um pequeno discurso motivacional para os jurados. Às vezes é difícil ficar sentado por tanto tempo. Costumo dizer, prestem atenção, hoje é um grande dia. Se precisarem de algo, avisem ao Sr. Bill ou outro oficial de justiça. Eles terão prazer em ajudar. Seus comentários ou a forma como você falou favoreceram de alguma maneira um dos lados ou foram contra o outro? Ou foram mais um comentário neutro sobre prestar atenção? Não foi para um lado nem para o outro. Vou perguntar de novo, mas só quero ter certeza. Em algum momento você fez algum comentário a algum jurado ou na presença de algum jurado em que tentou influenciá-los a favor de um lado ou contra o outro? Eu não fiz isso. Você já orientou o júri a prestar atenção ao depoimento do Sr. Murdoch? Para prestar atenção, não especificamente ao depoimento dele. Eu disse ao júri para prestar atenção. Em quê? Só de modo geral, no corredor, quando eu falava. Não para ele. Não. Qualquer testemunha. Certo. Você avisou os jurados que a defesa vai apresentar seu lado? Isso é pouco antes de o Sr. Dubb depor, bem no começo do caso da defesa. Eles vão dizer coisas que vão tentar confundir vocês. Não deixem que eles confundam, convençam ou desconcertem vocês. Já disse isso ao júri? Não, senhor. Certo. Você já disse ao júri que o Sr. Murdoch estava prestes a testemunhar? Eu não disse isso aos jurados. Por que você está falando sobre o caso com os jurados? Esse não é seu papel. Não cabe a você pedir que prestem atenção. Esse não é o seu trabalho. Se o juiz quiser dizer isso, deixe o juiz dizer. Você é o escrivão. Alguém está com fome, precisa ir ao banheiro ou quer uma pausa para fumar? Ponto final. Mesmo que o que ela esteja dizendo seja verdade, dá para perceber que ela está no limite de uma interação inadequada e desnecessária sobre o conteúdo e o mérito do caso com o júri. Prestou atenção? Não, esse não é o seu trabalho. Esse não é o seu trabalho. Mas ela está dizendo a verdade. Quero que você ouça o jurado Z. Você não vai vê-lo, mas vai ouvir o depoimento dele. Veja o que o jurado C disse e que o júri ouviu. Você ouviu a senhora Becky Hill fazer algum comentário sobre este caso antes do seu veredito? Sim, senhora. Se sim, o que ela disse? Para observar as ações dele. Para observar as ações dele. O que mais? Para observá-lo de perto.
se você observá-lo de perto. Mais alguma coisa que você se lembra? Tá ali, mas eu não consigo me lembrar. Tudo bem, sem problemas. E o seu veredito em 2 de março de 2023 foi influenciado de alguma forma por qualquer comunicação da escrivã do tribunal Becky Hill, neste caso? Sim, senhora. Sim, por favor. Tudo bem, o seu veredito foi influenciado de alguma forma pelas comunicações do escrivão do tribunal neste caso? Sim, senhora. E como foi influenciado? Para mim, parecia que ela fez parecer que ele já era culpado. Tudo bem. E eu entendo isso, que esse é o tom dos comentários que ela fez. Isso afetou seu veredito de culpado neste caso? Sim, senhora. Tudo certo. É uma loucura. Isso é uma completa loucura. Agora, existe uma regra clara que a Carolina do Sul finalmente tem, porque a lei não era definida nessa área antes desse caso. Isso não pode acontecer. Alguém que trabalha para o tribunal falando sobre o testemunho e a defesa e influenciando um jurado, para mim, isso é óbvio. É uma decisão fácil. Beck fez isso. Ela não deveria ter feito. E agora Murdoch vai ter um novo julgamento. Então, qual será a vantagem que a defesa terá em um novo julgamento? Acho que a maior vantagem vai ser não colocar Alec Murdoch no banco das testemunhas e não fazer do caráter dele, da falta de sinceridade dele, o foco de todo o caso. No primeiro julgamento, ele testemunhou e muito do que o júri pôde ver foi ele mentindo e trapaceando. Todas essas pessoas que confiavam e amavam ele, desde clientes até sócios de negócios e, no fim, até a esposa e o filho dele. Então, no fim das contas, nesse novo julgamento, vocês vão ter muito menos informações sobre esses crimes financeiros porque a defesa não vai abrir essa porta de novo como fez da primeira vez. Eles vão ser muito mais cuidadosos. A Suprema Corte ficou preocupada com algumas dessas provas sobre caráter e crimes financeiros. Então, isso vai ser muito mais direto por parte dos promotores e diante do júri. E da mesma forma, não vejo Murdoch subindo novamente ao banco das testemunhas para depor. Ele foi uma testemunha horrível. Caso você tenha esquecido, vamos dar outra olhada. No dia 7 de junho de 2021, você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e atirou no seu filho Paul no peito, na sala de ração da sua propriedade na Moselle Road? Não, eu não fiz isso. Senhor Murdoch, você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e estourou os miolos do seu filho no dia 7 de junho ou em qualquer outro dia ou momento? Não, eu não fiz isso. Senhor Murdoch, se você pegar um 300 Blackout como este e atirar na perna, no tronco ou em qualquer parte do corpo da sua esposa Maggie... Não, eu não fiz isso. Você atirou com um 300 Blackout na cabeça dela, causando sua morte? Sr. Green, em nenhum momento atirei na minha esposa ou filho. Nunca. Senhor Murdoch, é você, no vídeo do canil, às 20h44 do dia 7 de junho, na noite em que Maddie, Maggie e Paul foram assassinados? Sou eu. Você estava no canil às 20h44 na noite em que Maggie e Paul foram mortos? Eu estava. Alec, por que você mentiu para o agente Owen, o agente Crawford e o vice-xerife Rutland sobre a última vez que viu Maggie e Paul? Conforme meu vício foi evoluindo com o tempo, eu acabava entrando em situações ou circunstâncias em que passava a pensar de forma paranoica. Eu não estava pensando com clareza. Acho que eu não era capaz de raciocinar. E eu menti sobre ter estado lá.
E eu sinto muito por ter feito isso. Peço desculpas ao meu filho, Buster. Peço desculpas à vovó e ao vovô T. Acima de tudo, peço desculpas ao Max e ao Paul Papa. Eu nunca faria nada intencionalmente para machucar nenhum dos dois. Você concorda que a parte mais importante do seu depoimento aqui hoje é explicar sua mentira durante 1 ano e meio de que nunca esteve naqueles canis às 8h44? Você concorda com isso? Acho que todo o meu depoimento é importante, senhor. Nossa. E você também concordaria que a primeira vez que os agentes da lei com quem você conversou e a promotoria, e aqui, em audiência aberta, já ouviram você dizer que mentiu sobre estar nos canis foi hoje, neste tribunal? Sim, estou ciente disso. Cada uma dessas situações você teve que sentar, olhar alguém nos olhos e convencê-lo de que estava do lado dele quando na verdade não estava, correto? E Sr. Waters, só para tentar agilizar isso, eu sei... Você quer agilizar, mas não vamos conseguir. Então responda. Por favor, o que eu... Você me acusou de assassinar minha esposa e meu filho. E eu fiquei sentado aqui por todas essas semanas, ouvindo todas essas questões financeiras que eu fiz de errado, das quais eu tenho vergonha. Eu estou disposto a falar com você sobre tudo isso, o quanto você quiser conversar. Eu sou obrigado a falar sobre isso o quanto você quiser conversar, mas o fato é que eu não consigo me lembrar especificamente de ter sentado. Os detalhes que você está me pedindo eu não posso te dizer. Mas o que eu posso te dizer é que em todas essas situações financeiras eu roubei dinheiro que não era meu. Eu enganei pessoas que eu não deveria ter enganado e eu errei. Isso eu posso te dizer. Bem, o verdadeiro motivo, Sr. Murdoch, é que você, como advogado e promotor, estava lá às 9h02 finalmente com o telefone na mão, andando de um lado para o outro e fazendo todas essas ligações para fabricar um álibi. Isso não é verdade? Isso está totalmente errado. Então isso é apenas mais uma circunstância e coincidência neste caso em particular. Bem na época em que você mentiu para as autoridades sobre talvez um dos fatos mais importantes do caso. Sim, você consegue. Há um eu não antes da pergunta. É um fato absoluto que eu não estou fabricando um álibi, como você diz. Como você se lembra de tantos detalhes sobre todo o resto, mas não se lembra do que estava fazendo especificamente para gerar 283 passos enquanto fazia todas essas ligações no mesmo período de 4 minutos? Eu me lembro inequivocamente, sem nenhuma dúvida, com a mente tão clara quanto eu poderia ter em qualquer momento. Que eu nunca inventei nenhum álibi de forma alguma, porque eu não machuquei e não machucaria minha esposa e meu filho. Inacreditável, né? E no novo julgamento, as provas de que ele mentiu sobre o álibi serão apresentadas ao júri. Promotores podem incluir isso mesmo sem o depoimento de Murdoch. Mas é muito mais impactante quando ele está no banco das testemunhas, mentindo na frente do próprio júri, né? O júri é quem decide, culpado ou inocente. Ele está mentindo para eles, que percebem de perto. Da próxima vez, acho que não verão isso. Acho que isso dá grande vantagem à defesa na segunda vez, pois Murdoch não vai se obrigar a testemunhar diferente da primeira vez. Entendo que é frustrante, pessoal, termos um novo julgamento. Todos vimos as provas. Foi um caso excelente. Creighton Waters foi incrível. Nosso sistema é muito maior que qualquer caso individual. E quando alguém faz algo como Becky Hill fez neste caso, interferindo com o júri, temos que julgar novamente. Eu sou Vinnie Politan, muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez. E enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.